A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, quero aqui compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe a sagrada letra que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. No capítulo 3, no verso 1 também diz: Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo, ele orienta ao discípulo, ou pastor Timóteo, que ele orienta ao apóstolo, o apóstolo Paulo orienta a Timóteo para ele permanecer naquilo que ele tinha aprendido desde a sua meninice, que ele sabia as sagradas letras que fazia sábio para a salvação em Cristo Jesus. Quando observamos Paulo falando, aconselhando a Timóteo, naquela época em que Paulo estava vivendo, Paulo também falava sobre extrema corrupção que havia na sua época. Ele diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, abstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Paulo falava de extrema corrupção. Ele citava aqui algumas características de pessoas soberbas, pessoas amantes de si mesmo, pessoas mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, pessoas que Paulo referia, eram as características de algumas pessoas que vivia na época, de alguns falsos mestres da época. Paulo ainda chega a dizer, ele chega a falar categoricamente sobre duas pessoas, que eram Jane e Jambres, que eram aqueles dois magos do tempo de Moisés, que resistiu muito a Moisés quando Moisés e Arão estavam na corte de Faraó, ali no palácio, e Moisés e Arão ali, quando Arão joga o cajado ali, a vara no chão, e aquela cajado, aquela vara se transforma em serpente, uma cobra. E da mesma forma Jane e Jambres fez da mesma forma. O milagre que eles fez, eles imitou o milagre que Deus fez através de Arão ali, de Moisés. E você vai observar, se a gente for observar, a gente vai observar que eles, tudo que Moisés fazia, com exceção de uma praga, que a gente vamos falar isso uma outra hora, você vai observar que os dois magos, eles imitavam, tudo que eles faziam o mesmo. Eles resistiram a Moisés. Paulo compara aqui, nesse texto, quando ele está encorajando a Timóteo, orientando a Timóteo, que ele permaneça na doutrina, que ele permaneça seguindo a minha doutrina, quanto no modo de viver, na intenção de viver, na fé, na longanimidade, na caridade, na paciência, que Timóteo permaneça na doutrina, que permaneça na forma de viver, na intenção, na fé, na longanimidade, na caridade. Paulo está dando conselho para o jovem Timóteo, encorajando ele, dizendo: Timóteo, tu sabe, desde a sua meninice, as sagradas letras que te faz sábio para a salvação. Porque naquela época já existia falsos mestres, pessoas que resistiam de forma veemente, pessoas que resistiam à pregação, o ensinamento de Paulo, o ensinamento de Timóteo, que Timóteo deveria combater, e deveria combater as heresias da época e afastar desses tais. Aí Paulo diz para Timóteo: Tu sabe, porém, as sagradas letras que te faz sábio para a salvação em Cristo Jesus. Mas se a gente for observar esse texto, quando Paulo fala isso para Timóteo,
Aí a gente veio em outro texto que Paulo fala para Timóteo que a letra mata, mas o espírito vivifica. E esse é um texto que é muito pregado pelos pregadores na atualidade. Pregadores neófito, que às vezes não tem conhecimento daquilo que fala, nem daquilo que diz, daquilo que pronuncia, daquilo que prega. E às vezes as pessoas, de forma equivocada, interpretam esse texto errado e traz um prejuízo muito grande para muitos cristãos que não querem aprender a palavra de Deus. Por exemplo, muitos dos pregadores hoje, nos dias que nós estamos vivendo, até nos dias que nós estamos vivendo hoje, ainda tem muitas pessoas que crêem dessa forma, que acreditam desse jeito. Muitos dizem que não devemos estudar muito a Bíblia, ou fazer curso teológico, estudar a Bíblia, ou alguns assuntos teológicos, porque a pessoa que vai estudar demais, ele vai morrer espiritualmente. Muitos acreditam dessa forma, porque Paulo estava dizendo que a letra mata, mas o espírito vivifica. E é bem verdade, irmãos, que a pessoa está equivocada naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está afirmando. Por quê? Porque ele está estudando um texto, ele está estudando o texto fora do contexto, ele está estudando o versículo isolado. Ele está interpretando só uma parte do texto, só uma parte do versículo, e está esquecendo da outra parte. A letra, quando Paulo falava da letra, a letra na Bíblia fala da lei, porque a Bíblia fala do ministério da condenação ou da morte, que era cravado em pedra. Se você observar aqui no texto, diz, no qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, ou seja, da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte cravado com letra em pedras. Que foi isso? Em qual época Paulo estava mencionando isso? Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo estava se referindo aos 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, cravado em pedra, no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, que é o mesmo monte, cravado em pedra, os 10 mandamentos que falava da lei. Por que a lei existia? A lei, irmão, quando Paulo fala que a letra mata, está falando das exigências da lei. Que a lei dizia para não adulterar. Se a pessoa adulterasse, a lei dizia que deveria ser morto, apedrejado. Se aí você observa que quando Paulo fala da letra, ele está falando exatamente das exigências da lei. As exigências da lei era obrigada a pessoa que cometesse ato de adultério ser morto, apedrejado. Então, Paulo está falando da letra das exigências da lei. Paulo não está falando de estudo teológico, Paulo não está falando de nós estudarmos a Bíblia e aprendermos e termos mais conhecimento concernente a muitos assuntos da Bíblia que nós precisamos aprender. E muitos têm interpretado de forma equivocada esse texto e têm trazido muita confusão na mente de muitas pessoas. Mas quando a gente vai estudar o texto dentro do contexto, sem usar um texto isolado, você vai observar que Paulo está falando exatamente sobre isso. Você vai entender, meus amados, que o texto, isto é, o texto e o contexto, isto é, o texto é o que vem antes ou o que vem depois. Você estuda o capítulo que vem antes, que antecede, e o capítulo que vem depois, para você entender todo o sentido daquela palavra que você quer transmitir, que você quer aplicar para as pessoas. Muitas pessoas hoje têm usado apenas um versículo, a parte A ou a parte B do versículo, e esquece que a Bíblia ela deve ser analisada como um todo. A Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Muitos estão interpretando o texto de forma equivocada. Quantas pessoas que nós já ouvimos pregar, ou até nós mesmos outrora já pregamos e dissemos que a letra mata e o Espírito vivifica, querendo aplicar esse texto em cima nas pessoas, dizendo para as pessoas que se ela estudar a Bíblia demais, ela vai ficar com problema, ela vai ficar doido, ela vai ficar com problema na cabeça, que a pessoa vai morrer espiritualmente se ele tiver muito conhecimento. E é bem verdade que Pedro diz, crescemos na graça e no conhecimento.
A Bíblia diz que o profeta Osés disse, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz também pela boca do profeta Osés que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, meus amados, o conhecimento ele precisa estar junto com a graça. Quando você estudar, você deve também orar, você deve buscar o Senhor, você deve orar, pedir a Deus direção daquilo que você está aprendendo, para Deus te dar orientação pelo Espírito Santo de Deus, e você deve ter estudar sim, fazer curso sim teológico, e tomar muito cuidado também com a teologia chamada teologia liberal, que é o que está trazendo uma desgraça na vida das pessoas hoje. Muitas pessoas estão aprofundando em uma teologia liberal, uma teologia que não tem fundamento bíblico e estão cada vez mais se contaminando, estão cada vez mais pregando, ensinando heresia para o povo. Vamos tomar cuidado, vamos aprender a Bíblia da forma que a Bíblia é. Lembramos que a gente deve estudar a Bíblia como um todo, estudar o texto e o contexto, ou seja, o capítulo que antecede e o capítulo que vem depois. Não usar apenas um versículo só para se basear na sua mensagem, na sua pregação. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você neste exato momento e agradecer a Deus por esta palavra que Deus colocar em nosso coração para transmitir para você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste exato momento quero orar por esta vida, quero pedir ao Senhor que venha abençoar a vida, a mente deste homem, papai, desta mulher, que vai ouvir esta palavra, que o Senhor possa iluminar a mente deste homem, desta mulher, papai, que o Senhor possa trazer o esclarecimento na mente deste homem, desta mulher, abençoando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, colocando as tuas mãos e abençoando e dando cada vez capacidade, entendimento na tua palavra, Senhor. Papai, eu te louvo, papai, eu te agradeço, eu te exalto, muito obrigado pela tua presença, Pai. Eu glorifico ao Senhor, muito obrigado, meu Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, em nome do Senhor Jesus, papai, em nome de Jesus. Deus abençoe.